Ah, nossa. Eu mando o link. Pessoal, então vamos resolver os exercícios aqui. Eu vou passar um a um. Eu quero fazer. Pessoal, então vamos pedir silêncio para vocês aqui um pouquinho. Eu vou sentar aqui e vou começar a resolver o exercício 1 a 1. Qualquer dúvida, podem falar, perguntar, não tem problema. A ideia é essa. Quem conseguiu terminar os exercícios? Essa lista de 5 exercícios? Não consegui. A partir da segunda questão, não consegui fazer. Eu consegui fazer os inserts, só que aquele lá para achar o lucro. Então vamos lá. Então, primeiro exercício. Apresentar um comando SQL para a criação da tabela vendas e da tabela vendas. Então, para eu criar a tabela vendas, eu preciso que essas já estejam criadas. Como eu estou começando um plano novo aqui, eu vou ter que criar essas tabelas do zero. Todas elas. Então, vamos lá. Eu já deixei todos eles prontos. Então, primeiro aqui, create table cliente. Então, tá lá, ID cliente, lembrando que ele é no ativo que vai ser chave. Em seguida, constraint com o nome, indicando que ela é pan. Opa! Tempo! Vamos lá. Qual que é o problema aqui? Eu estou usando a máquina do nosso amigo que estava fazendo exercício. E ele já estava com uma tabela cliente criada. Então, ele deu uma mensagem aqui, ó. O nome já está sendo usado por um objeto existente. Então, como já está na tabela, eu não vou matar o objeto dele, eu vou criar aqui um cliente underline N de novo. Tá? E vamos rodar o cara. Foi. Criou a tabela. Vamos criar agora a tabela veículo. Mesma coisa. Tá tudo criado. Ah, você fez isso? Então, peraí. Fazendo o meu aniversário. Vamos resolver. Aqui no meu não tem nem tabela criada é nada. Tá vendo como é ruim? Posso fechar esse aqui, cara? Na verdade, talvez não tiver como. Então, vou te mandar a solução.
Esse é lá. Não, não pode ser. Vamos mudar o nome da tabela. Todas elas. Vamos botar o MN aqui. Mas vai ser linear só? Então vamos lá, criar a tabela cliente, eu já criei. Vamos criar a tabela veículo. Vai ser linear só. Criou. Vamos criar a tabela vendas. Pessoal, veja a tabela vendas aqui. Ninguém foi puxado como lote 1. Pessoal, depois vocês conversam. Professor, Tem o campo da tabela vendas, onde eu tenho o campo chave aqui, que é a tabela, aí que é o campo de vendas, em seguida eu tenho o ID veículos, em seguida o ID cliente. Eu indiquei os três como lote 1, por quê? Porque o primeiro aqui vai ser chave primária e os demais vão ser chaves estrangeiras. Aqui eu já preferi criar todos no mesmo comando. Então eu já coloquei tudo aqui no mesmo comando. Eu coloquei a constraint da chave primária e as duas chaves estrangeiras. Tudo numa mesma. Então, vamos criar a tabela aqui. O professor vai fazer isso aí, tem que criar aquelas duas primeiro e depois essas aí. Exatamente. Ah, se tinha só caça também. Ah, achei. Tabela. Criou a tabela. E agora vem os inserts, né? Vamos Professor. os registros. Oi. Ah, dá os inserts, tem que criar o sequence. É um opcional. Eu aqui no exemplo não coloquei. Mas pode. Sempre é opcional? Sempre é opcional. Ah, beleza. Então, aqui pessoal, vou inserir registros na tabela agora. Estou inserindo na tabela cliente. Vai lá. Agora vou inserir na veículo. Para ter dados para eu poder fazer a seleção. Então inseri todos os registros aqui. Ok? Vamos inserir as vendas. As vendas aqui, eu estou inserindo vendas de veículos e pessoas que já existem no meu banco de dados. Então está aqui. ID 1 da venda, ID 1 do cliente e ID 1 do veículo. Né? Então agora eu vou alterar o nome da tabela dele. Vamos rodar o cara aqui. Então esse é o registro. Então vamos ver como é que ficou a tabela cliente. Vou dar um select aqui. Ó, 5 registros na tabela cliente. Vamos ver na tabela veículo. Ah, na tabela veículo, né? Tabela game. Olha lá, ó. As 5 marcas. Está aqui a tabela de vendas, vamos lá. Então, eu tenho até agora aqui eu tenho 6 vendas. O veículo 1 foi vendido para o cliente 1, o veículo 2 foi vendido para o cliente 2, o veículo 3 foi vendido para o cliente 3, o veículo 4 foi vendido para o cliente 4, o veículo 5 para o cliente 5 e o veículo 6 para o cliente 1. Então o cliente 1 fez 2 compras de carro. E aqui estão as datas da venda, a data da compra, valor da venda e valor da compra.
Aí no exercício 2, eu pedia o comando SQL para apresentar o nome do cliente e qual foi o lucro da venda. Muito simples. Onde é que está o nome da venda? Está na tabela cliente. O lucro é o valor da venda menos o valor da compra. De qual tabela? Da tabela vendas. Então, abro parênteses, faço uma conta matemática normal e dei um alias aqui para o campo para aparecer no retorno do select. Em seguida, eu coloco aqui no front quais são as tabelas que eu estou fazendo a seleção. Eu fiz a seleção na tabela cliente e na tabela vendas. Nas duas tabelas. Por que eu fiz as duas? Porque na cliente eu estou pegando o nome e na venda eu estou pegando os valores. E aí eu faço... Ô, professor, por que do C e do B aí? Por que o C? A pergunta dele aqui, ó. Professor, por que o C e o V aqui? Se eu não colocar um alias aqui, eu posso colocar qualquer coisa. Posso colocar aqui, ó, chá, xixo. Não teria problema. Tá? O que vai acontecer? Eu não vou mais me referenciar aos campos da tabela cliente pelo cliente. Eu vou ter que colocar aqui o nome do alias que eu coloquei, que foi xaxixo. Então vai ser xaxixo.campo. Por que a gente usa isso? Porque quando eu junto duas tabelas no select, igual que eu estou fazendo aqui, eu corro o risco de ter dois campos com o mesmo nome nas duas tabelas. E daí como que eu vou saber qual campo é? Então, pela sintaxe, ele obriga você a colocar um alias, que pode ser qualquer coisa. E eu coloquei o C. Né? Coloquei o C, não tem problema. E mantive, eu posso deixar ele aqui, mas poderia ser qualquer coisa. Aí não é mais cliente, é cliente N, né? A tabela que eu criei agora. E aí, como que eu sei? Né? Porque aqui na tabela cliente eu tenho 5 registros. E aqui eu tenho outros 6 registros. Como que eu faço para pegar só o que é comum nas duas? O que é comum nas duas, né? Ou a relação entre as duas? O que é a relação entre as duas? A relação entre as duas está aqui, ó. Está vendo o retorno da tabela vendas aqui? O ID do veículo 1. Mas qual é o veículo 1? O ID do cliente 1. Mas qual é o cliente 1? Eu não sei. Para eu saber qual é o cliente 1, eu tenho que ir lá na tabela cliente ver, não é? Então eu vou na tabela cliente e vejo, o cliente 1 é José, mas pô, que coisa ruim, tem que ir lá na tabela 1, depois na outra. Não é essa a ideia. Como que eu faço isso? Quando eu faço o inner join lá, esse comando aqui iguala e fala o seguinte: traga o registro correspondente ao ID ao mesmo ID que eu estou pegando da tabela cliente. Então eu estou dizendo ID do cliente da tabela veículo igual ao ID do cliente da tabela vendas. Que são esses dois campos aqui, ó. Tá vendo? ID cliente, ID cliente. Quando eu executar esse comando, o que vai acontecer? Ele pegou lá o José da Silva e achou qual foi a venda que ele fez. E achou por qual referência? Pelo ID. Como assim, professor? Para ficar bem claro, então eu vou mostrar. Se eu colocar aqui C ponto, está vendo que ele está trazendo os campos da tabela C para mim, que na verdade é cliente? Ele. Eu posso mostrar qualquer campo. Vamos mostrar aqui o ID do cliente da tabela cliente. E se eu pegar na tabela venda, eu posso mostrar aqui o ID do cliente da tabela venda. Se eu rodar agora aqui esse cara, está vendo que ele trouxe tudo igual? Por quê? Porque essa é a ideia, igual a outra. Conseguiram entender? Então vamos lá. Deixa eu voltar para essa tabela aqui, ó. Tabela vendas. A tabela vendas, vamos para o desenho, deixa eu mais fácil. A tabela vendas é a tabela que tem relação com o cliente, com o veículo, certo? Ela tem uma chave estrangeira. Mas imaginem que essa tabela vendas fosse uma planilha Excel. Imaginem, fosse uma planilha Excel com aqueles campos ali. E se tivesse uma planilha Excel com isso aqui, ó, desse jeito que está ali. ID da venda, ID do cliente, ID do veículo, ID do cliente. Se eu falar para você, pedir para você o seguinte: me traga as vendas dos carros feitos para o cliente, aqui na tabela cliente, me traga as vendas de automóveis feitas
para o cliente José da Silva. O que você faria para achar aqui no modelo? Não, esqueça o comando SQL. Imagina que você está em planilhas Excel. Cada tabela dessa é uma planilha Excel. Você vai na linha correspondente. Não, onde você iria? Eu disse para você o seguinte, falei, cara, me traga a venda do veículo que foi feito para o José da Silva. O nome do José da Silva. Aonde? Você pegaria o nome do José da Silva aonde? Qual tabela? Na tabela cliente? Não. Cliente, A porque tabela nós vendas vamos não fazer. tem o nome. Cliente. E essa é a ideia. Eu não vou ter o nome na tabela vendas. A ideia é não ter o dado replicado, senão eu vou ter uma tripona. Essa é a ideia do banco normalizado, do banco de dados normalizado. Aonde você pegaria o nome do cliente? Primeira coisa. Na tabela cliente. Então eu fui na tabela cliente e no select peguei lá. João da Silva, data de nascimento, CPF está em branco, com apelido Zé. Desculpa, Zé da Silva, com apelido Zé. Aí você fala para você agora o seguinte. Me traga as vendas que foram feitas por José da Silva. Aonde você iria? Na tabela cliente, na tabela venda. Não, falei de vendas. Agora, a gente já sabe qual é o cliente, a gente foi na cliente. Aham. Agora Nas venda. vendas e no ID cliente. Agora a gente vai na tabela vendas, muito bem observado. Ok, eu vou na tabela vendas e faço o select na tabela vendas. Só que eu fiz o select na tabela vendas e o que aconteceu? Mostrar todas as vendas. Mostrou todas as vendas. E qual dessas é o José da Silva? Não sei. Você não sabe. Mostrou o ID do cliente. Aí como é que você sabe qual venda dessas é o José da Silva? Puta, escolhe um. Igual Vamos lá. Aí volta um pouquinho, pessoal. Aí a gente parou na interrogação. Como que a gente sabe? O que mostra o nosso modelo? Como que você vai descobrir quem é o José da Silva na tabela venda? No ID. No ID, Cliente. que é a relação entre as duas tabelas que a gente fez. Então a gente sabe que o campo ID, cliente, que está ali, é o cliente. Só que, qual desses IDs é o José da Silva? Eu tenho 1 milhão de registros na tabela. Digamos que eu não tivesse 6. Você ia ter que olhar aqui e falar, ID cliente, no caso foi 1, né? Deu sorte do primeiro, né? Mas digamos que você olhar ID 1, beleza. Agora vamos ver a tabela cliente. ID 1. Quem que é o ID 1? José da Silva. Opa, beleza? Você fala, pô, professor, mas que porcaria, né? Vou ter que ficar indo tabela em tabela. Aí tem um comando que faz exatamente esse espaço que a gente fez aqui. Exatamente isso. Só a diferença, eu disse o seguinte. Monte, se for para ser totalmente acadêmico, aqui, se eu for totalmente acadêmico na resposta aqui da solução, eu falaria o seguinte. Os caras que são bons em matemática. Estou montando um plano cartesiano aonde está sendo retornado, quem fez cursinho aí, para a faculdade aí. Monta um plano cartesiano onde a interseção do grupo é no ID. É isso que ele faz. Só que lógico, né? Esse é o acadêmico. Nós temos alguém que só se colar. Mas então, pessoal, o que ele fez aqui? Primeira coisa, eu fui lá e falei quais os campos que eu queria. Que era nome, valor compra e valor venda. Só que o nome está numa tabela, o valor compra e valor venda estão em outras. Como que eu resolvi isso? Coloquei as tabelas que eu quero. Mas, ali eu disse o seguinte, aonde o ID do cliente da tabela vendas seja igual ao ID da tabela cliente. Então ele pegou a tabela venda, o primeiro registro, e falou assim, o ID do cliente do primeiro registro da tabela vendas é o ID 1. Ele foi na tabela cliente e percorreu o registro a registro. Achei o cliente 1. Então, monta o SQL. Leu o próximo registro da tabela veículo. Próximo ID do cliente. Pegou o ID desse cliente e varreu a tabela de novo. Achou o campo diferente? Achou. Trouxe. Leu o próximo? Achou? Trouxe. Leu
próximo, achou, trouxe, entendeu? Caso acontecesse de um veículo ter um ID do cliente ou um ID do cliente não tivesse uma venda, ele não retornaria no SQL. Porque eu disse o seguinte, só me traga quando os dois existirem as duas tabelas. Caso exista só em uma ou só em outra, não traga. É isso que eu estou dizendo. E eu igualo pela condição where. A cláusula where serve para isso. Ok? Dúvidas? Perguntem. Isso é confuso mesmo. Se no caso tiver duas vendas para um cliente, vai mostrar também da mesma maneira. A pergunta é muito boa. Eu tenho um cliente na tabela, eu tenho um registro para um cliente na tabela cliente, que é o cadastro dele. Mas na tabela vendas eu tenho duas vendas, que é o caso ali. Se eu não me engano, o José da Silva tem dois. Não tem duas vendas. Ele tem dois veículos, né? Mas, digamos que eu tivesse, ele pegou o ID do cliente e varreu, encontrou um, mas ele não para. Vai percorrendo, pum, achou outro. E traz os dois. Sempre vai trazer. Tá? Daí você fala, professor, é comum fazer isso? Isso é a nossa vida. Se um dia o curso de vocês é TGI, tem alguns sistemas de informação gerencial que eles trazem baseado nessa sintaxe de comando, ou pelo menos nesse formato de visão. Ele não vai ter um comando SQL desse jeitinho que está aí. Mas você tem uma ferramenta chamada, por exemplo, ClickView, que ela é um nível muito gerencial. E você trabalha numa empresa onde você tem exatamente essas visões. Você tem a visão vendas e você tem a visão cliente. E você quer fazer uma relação entre elas. Quer trazer essa informação, dizer quem vendeu, quem não vendeu, quem comprou, quem não comprou. Ele vai trazer para você caixinhas. Caixinhas não são caixinhas, na verdade, são desenhos bem bonitinhos assim, mostrando as entidades. E aí você vai arrastando ali e ele vai fazendo essa relação. O que ele faz por trás é isso. Eu quero montar uma visão de cliente versus vendas versus veículo. Versus tempo. No mês tal, quem vendeu mais? É só arrastando. E ele usa exatamente essa dinâmica que eu vou explicar para vocês. Por trás é esse comando que ele faz. Ok? E daí, ao final do exercício ali eu falava, e traga qual foi o lucro, né? Aí eu fiz a continha direta ali, né? Valor venda menos o valor da compra. Na linha de SQL, na linha do select, você pode fazer a conta. Fala. Tipo, eu coloquei o nome da tabela usuário, eu tenho que colocar o ponto nome do cliente. No caso, se você colocou o usuário, você poderia colocar o nome da tabela direto usuário, ponto no cliente, ou dar um alias para ela. Pode ser o alias que você quiser. Não é obrigado a pôr U. Como eu mostrei aí, eu posso colocar xaxixo. Hahaha de raio laser. Tem aí, ó. Esses dias eu vi um vídeo lá. Posso colocar qualquer coisa, não tem problema. Vai funcionar. Mas por que a gente tem o alias e coloca áreas menores? Porque vocês perceberam que no exercício do bar que vocês estão fazendo, que o nome da tabela é muito grande. Por exemplo, para vocês montarem a questão de pedido, tem gente que está chegando ao select fazer um join de 5 ou 6 tabelas. Juntando 5 ou 6 tabelas. Daí imagine, aí você vai pegar os campos ali, fica bem complexo. Aí você põe uma letra só ali e faz a referência para ele. É uma das opções. Dúvida? Pergunta. Falei, o assunto é difícil mesmo. Não saia com essa dúvida. Vai ter a prova, não quero que vocês decorem essa solução. Vai ter na prova? Tudo isso vai ter que colocar escrito. Claro. Pessoal, vai ter que escrever isso na prova? Vai. Esse comando aí. Tem cara que termina. Duvido. Duas situações. O cara que olha a prova e fala, pô, não sei nada, tô saindo. Aí sim? Mas tem cara que termina em 10 minutos. Cara, é muito pouco para escrever. Se você sabe, você escreve. Se você sabe, você vai fazer em 10 minutos. Ô, professor, tenta agora, tipo, vai lá na frente ali, ó. Faz um passo a passo assim, fala assim, ó, esse daqui tá indo lá buscar na tabela, lá, tipo a lógica do negócio. A lógica? A sequência do É que eu preciso mostrar a lógica. Vai no cursor do bagulho. Aqui, ó. A lógica é o seguinte, ele vê essa tabela, o primeiro registro, e vai procurar se tem um correspondente aqui. Como que ele sabe se tem um correspondente aqui? Como que ele sabe se tem um correspondente na tabela vendas? Um registro correspondente. Fazendo a verificação. Pelo ID. Mas por que é pelo ID? É porque está um desenho? Não.
Mas por que é pelo ID? É porque está no desenho? É porque tá no cliente. Não. A pergunta é porque está no desenho? É sim ou não a resposta? Não. Na verdade, pela análise que a gente fez, o que a gente se propôs, sim. Mas agora eu vou falar do comando. Do comando, não. Por que eu tenho... Como que eu estou procurando o registro correspondente? Está vendo o era ali? ID cliente e ID cliente. Eles falam, professor, você está de sacanagem comigo, eu acabei de responder que era isso. É isso mesmo. Mas, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que eu poderia botar outro campo aqui se eu tivesse. Você entendeu? No desenho, a gente está dizendo que a relação entre eles é por isso. Mas a cláusula where ali, eu posso ir por qualquer campo. Entendeu? Para resolver o exercício, eu tenho que ir pelo ID, porque a única relação entre a tabela cliente e a tabela vendas é o ID cliente. É só assim que eu vou achar o correspondente lá. Ok? Entendeu? Fala a dúvida, cara. Não fica com a dúvida. Não, professor, explica o esquema inteligente. Não, fala lá, cara. Fala aí, velho. Pessoal, dúvida. Não. Vocês entenderam por que ele traz o registro? Sim, eu não entendi a parte da conta ali que você fez para achar o lucro. É só daquela parte. Tem o valor da venda, que foi 55 mil. E o valor da compra foi 50. Eu fiz uma conta de menos. Mas você fez aonde? Aqui, ó. Aqui, ó. O valor da venda menos o valor da compra. Dentro. Deixa eu dar uma olhada. Já distribuiu eles ali. Qualquer coisa ali, ele já sabia ali mesmo. Porque eu vi lá. Aqui você está falando aqui. É, o C ponto, por exemplo. Qualquer coisa. Não, mas aí o select ele já atribui. Não preciso fazer nada. Não. A pergunta dele aqui, ó, pessoal. Aquele alias que foi dado ali, aquele C, eu precisaria fazer alguma coisa antes? Não. Isso aqui é em termos de execução somente para o comando. Quando eu apagar esse comando, isso vai tudo deixar de existir. Tá? É só para isso. Ok? Vai, Corinthians, pergunta. Pode ser com dúvida. Você vai se formar, cara. Você tem que passar nessas. Então, diga a dúvida lá. Pessoal, mais alguém? Alguém não entendeu a relação? Entendeu? Cara, são 4 linhas. Que a gente está vendo hoje. Não, você já passou uma atrasada. Era para o exercício. Aqui eu estou fazendo um pronto para vocês. Que é muito simples. São 4 linhas de comandos que não são novos. É a combinação deles. Isso tudo vai ter que ser feito? Deixa eu escrever isso aqui. Eu vou passar a solução do exercício para vocês. Você não vai passar, professor? Vai passar? Pessoal, mais alguma pergunta? Não, entendi. Vocês estão vendo o resultado aqui embaixo? Sim. Está vendo que ele trouxe os dados de uma tabela e dados de outra? Pensa assim, eu tenho uma tabela aqui e eu tenho uma outra tabela aqui. E a minha interseção é em um determinado campo. É por esse campo que eu vou percorrer. Ok? Pessoal, vamos lá continuando aqui um pouquinho. Cara, eu não vou explicar agora que vai confundir a cabeça. Eu vou explicar agora que vai confundir a cabeça de todo mundo. Eu explico depois só para vocês. Aí, tem o próximo exercício ali, ó. Construa um SQL para atualizar o nome do cliente com um ID igual a 1. Então vamos lá. Tabela cliente. Tabela cliente. Tabela cliente. Qual é o meu registro com ID igual a 1? É o José da Silva. Ok? Eu estou dizendo para atualizar o nome do cliente do primeiro ID, que é o José da Silva. Então vamos lá, qual é o comando? Atualize, que é o comando update aqui, ó. Atualize a tabela cliente. Informando, né, ou setando para o campo cliente o conteúdo Maria. Quando o ID do cliente for igual a 1.
lembra do comando where? Ele é a condição para o retorno do select, ou para a atualização do registro. Então, se eu rodar esse comando aqui, o que vai acontecer? Ele vai pegar e vai atualizar o registro que tiver o ID do cliente igual a 1. Simplesmente assim. O que acontece se eu tirar a condição where daqui? Vai mudar tudo. Vai atualizar todos os registros da tabela. Então a cláusula where faz isso. Então eu vou o cara aqui. Só que eu tenho que mandar a casa para lá. Tá, atualizou o registro. Vamos dar um select na tabela. Olha lá, ó, mudou de José para Maria. O apelido de XL. Pode ser que determinado horário, né? Entenderam o comando? Entendi, sim. Esse é fácil, né? O próximo. Ali no. Aqui, ó, depois do 7. Aí, não, tá bom, já. O próximo é o seguinte. Pessoal, serei só um pouquinho. O próximo é apresenta SQL que indica como resultado o nome e apelido de todos os clientes do e-mail, apelido que inicie com a string NA. Esse aqui é para usar o comando like. Aqui, ó, select, nome do cliente, tabela, quando apelido like NA%. Então o comando like, como eu expliquei, o comando like serve para usar em texto, em condições de busca para tipos de dado texto, ou string no caso, né? E quando você coloca percent, ele significa qualquer coisa. Você pode colocar percent antes ou depois da palavra. Aqui, como é depois, ele trouxe, eu vou trazer todos que começam com NA, vou rodar. Trouxe lá o Renato da Silva. Mas qual que é o apelido dele? Vou mostrar. O apelido dele é Nasolino. Tá? Mas, se você assim, professor, mas eu quero trazer todos que contenham a palavra ar em qualquer lugar. Então eu coloco. Cadê o outro percent? Eu coloco percent e a percent. Por quê? O que tiver antes de A e o que tiver depois de A, que se enquadrar nisso, traga para mim. Então, por exemplo, Joca terminou com A. Então tem qualquer coisa antes. Vina começou com A, tem qualquer coisa antes. Nasolino tem o N antes e o Zonino depois. Então ele trouxe qualquer um que contenha A. Entenderam? Entendi também. Então a ideia do comando like é para isso. Ok? Ok. Tranquilo? Esse select é para mostrar. É só para retornar registro. O select é um comando de consulta, é só para trazer registro. Ok? Ok. Dúvida, moçada? São essas 4 questões. A prova vai ser baseada nas 4. Vai ser as mesmas perguntas com outros bagulhos. Outros bagulhos. Só que lembre, a prova é escrita. Não vai ser consulta. Então, senhor, não trouxe caneta. Paciência, é a vida. Traga um caneta. Senhor, precisa de régua? Não. Precisa de compasso? Não. Precisa de calculadora científica? Não. Tem grupo tudo. Tem grupo? Cara, olha, o cara que não acertar essas questões, com essa revisão que eu passei, com a solução do exercício, aí eu já não posso interceder mais. Por o meu limite. Eu vou pedir para o menino sentar aqui e passar. Não, só o Roberto. Beleza, pessoal? Cara, eu sei que vai ser na verdade. Eu sei que depois que as coisas passam, os caras esquecem. Então,